agora teremos os resultados da loteria dessa semana. 4, 25, 38, 42 e 56. Parabéns você que possui todos esses números, você acabou de ganhar uma passagem de volta para o seu país. Oi, tudo bem? No vídeo que eu conto que eu voltei pra Londres, eu comentei que eu tava com medo da imigração, mas que no final deu tudo certo e eu até ajudei uma galera. E aí muita gente me pediu pra fazer vídeo contando como foram minhas experiências com imigração. E cá estou! Para começar, eu queria dizer que a imigração é uma loteria. Sim, não existe regra, não tem o que você faça pra ajudar. Sim, existem algumas dicas. Pretendo fazer um outro vídeo só dando dicas de imigração. Se você gosta da ideia, deixa aqui nos comentários que eu faço outro vídeo falando sobre isso. Mas depende do humor do agente que você pegar, depende de muitas coisas. Então realmente é uma loteria, não tem muito o que falar além disso. Então eu vou contar todas as minhas imigrações, não só as do Reino Unido. Eu vou contar Estados Unidos, Chile, da minha Eurotrip, enfim. Então eu vou começar do começo. Então quem não sabe quais foram as viagens internacionais que eu já fiz, eu tenho esse vídeo aqui que conta cada detalhe das minhas viagens, pra onde eu já fui, quando, como, por quê. Então eu vou deixar ele com o link na descrição e com ele aqui no card também. Então vamos lá. O primeiro país que eu fui foi para o Chile. O Chile, ele possui um acordo com o Brasil e com alguns outros países de livre circulação, por causa do Mercosul, do grupo que eles estão. Então pro Chile você não precisa nem levar passaporte se você é brasileiro, você leva só seu RG que tá tudo sob controle e você entra. E pra ir pra lá é só preencher um papel que eles dão no avião, falando qual aeroporto que você vai pousar, de onde você saiu, quanto tempo vai ficar, umas informações assim simplesinhas, se você tá indo com criança menor de idade, com animais, enfim, nada difícil, você entrega na imigração, entrega o RG junto. E perfeito, você passou no Chile. O segundo lugar que eu viajei foi para os Estados Unidos, e eu acho que os Estados Unidos é o lugar que a imigração mais chata que eu já fui. Sério, é insuportável. Tem gente que fala que a Inglaterra é difícil, mas os Estados Unidos é muito chato, muito chato. Então, das vezes que eu fui pra lá, eu fui com meu passaporte europeu. Então, eu não tinha o visto em si, né, aquele papelzinho de visto de turismo dos Estados Unidos, porque pra quem tem passaporte europeu, você tira o ESTA, que é o visto deles, mas não tem nada que comprove no passaporte. Então eu fui lá, quando você chega nos Estados Unidos, normalmente você passa por uma máquina onde você responde todas as perguntas. Por exemplo, se você tá indo com menor de idade, se você tá levando semente, se você tá levando dinheiro em mais de tanto dinheiro em espécie, enfim, aquelas perguntas básicas de imigração. E depois disso você vai para o agente. É uma fila normalmente quilométrica, demora horrores, e eles fazem umas perguntas assim: o que você tá fazendo aqui? Quanto tempo você vai ficar? Por que você tá aqui? O que você faz no Brasil? Se você fala inglês? Enfim, são umas perguntas mais complexazinhas assim, né? Mas eu tenho umas histórias ótimas com imigração nos Estados Unidos. Uma vez eu tava indo viajar com o meu chefe, e eu acho que era a minha primeira ou segunda vez indo para os Estados Unidos, não lembro direito. E eu tava com medo de passar na imigração, e aí, na hora que chamaram, eu fui com ele, junto no guichê. Ele falou, vamos comigo. Eu falei, vou. Aí o cara começou a perguntar, vocês são casados? Aí a gente, não. Vocês são pai e filha? Aí a gente, não. Aí eu falei, o que vocês são? Aí a gente falou, co-works. A gente trabalha junto, né? Aí ele falou assim, não, mas não pode. Ela tem que ir no separado de você. Só pode vir junto família. E a gente falou, desculpa, a gente não sabia, minha primeira vez indo pros Estados Unidos, né, eu tava com medo de passar na imigração, meu inglês não é tão bom. E ele falou assim, tá bom, vou deixar vocês junto, mas da próxima vez vocês vão separado. Tipo, ele deu uma comida de rabo na gente, assim. E eles são bem grossos na imigração dos Estados Unidos, eu acho que eu nunca peguei um agente que era legal, que era educado, assim. Educados são, né, mas paz e amor eu acho que eu nunca peguei. E uma outra vez que eu fui para os Estados Unidos, eu tava com minha outra colega de trabalho e ela ia fazer assim, ela ia participar de uma reunião, ela ia ficar 3 semanas de férias ou 2 semanas de férias, e depois ela ia participar de outra reunião nos Estados Unidos, então ela ia ficar 1 mês lá. Então na hora que perguntaram, ela respondeu, eu vou ficar 1 mês. E aí ela falou assim, essa menina tá comigo, sabe? Tipo, a que vem a próxima da fila tá comigo. Então, tipo, basicamente as mesmas informações. Eu cheguei lá e o cara me perguntava assim, one woman? E eu fiquei tipo,
quê? Aí eu tava entendendo se eu era mãe, eu falei, não, pera, quê? Aí que ele foi falar devagar, e aí ele perguntou se eu ia ficar 1 month, 1 mês também nos Estados Unidos. Eu falei, não, só vou ficar 1 semana, vou só pra uma reunião e volto, ela vai ficar de férias também. E aí eu fiquei, tipo, suando frio, assim, meu Deus, ele vai me deportar, ele vai me deportar, ele vai me deportar. Sério, foi bizarro. E uma outra vez que eu tava com o meu chefe, ele tava com o passaporte brasileiro e eu com o passaporte espanhol. E aí acaba que a gente foi pra filas diferentes. E aí eu passei na imigração, falei com o cara tal, e fiquei esperando meu chefe, porque a gente tava fazendo uma conexão, a gente ia pegar a mala, despachar de novo para pegar o voo pra Califórnia. E aí eu esperei. Meu, eu esperei 1h30, meu chefe, eu falei, pronto, ferrou. Ele foi deportado, eu não tenho celular com internet, eu não tenho dinheiro, porque eu usava o cartão corporativo dele, a internet dele. Tô ferrada, como que eu vou? O que eu faço agora? Eu espero, não espero? E tava dando quase o horário do outro voo já, e a gente, tipo, meu Deus do céu, e agora? Eu tô morrendo de medo. E aí daqui a pouco eu vejo ele descendo a escada todo pleno, assim, de boa, olhando o celular. E eu fiquei tipo, você viu que horas são? A gente tem tipo 10 minutos pra pegar outro voo. E aí a gente saiu correndo num pau, assim. A gente despachou as malas, passou pelo raio-x de novo e a gente correu pro outro voo e graças a Deus deu tudo certo. Mas, meu, eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito tempo esperando ele sozinho, tipo, já tinha descido todo mundo, e ele não. Eu tava sentada lá esperando, já não tinha mais mala na esteira. E aí eu peguei a dele e ele não chegava. Aí ele falou que a imigração demorou um pouco, que alguém empacou lá, e aí ele ficou na fila esperando. Mas eu fiquei muito nervosa nesse dia, meu Deus do céu. Agora vindo pra Europa. O primeiro país que eu parei na Europa foi Amsterdã. Foi a Holanda, né? Amsterdã é a cidade. E quando eu cheguei em Amsterdã, eles pegaram meu passaporte e ele perguntou assim, pra onde você vai? E eu respondi, pra Amsterdã. Aí ele me olhou com uma cara tipo, ah, jura? Tá passando pela imigração aqui, você não vai pra Amsterdã? Aí eu falei, não, sorry, eu vou pra um hostel. E aí eu mostrei o papel do hostel pra ele. E foi só isso que ele me perguntou e me passou. Foi bem tranquila a imigração. Vale lembrar que nessas viagens eu fiz tudo com meu passaporte europeu. E aqui na Europa tem livre circulação, né, por causa da União Europeia. Então, normalmente eles não embaçam tanto com o passaporte europeu. Mas como me perguntaram como foram minhas imigrações, então eu estou contando. Depois de Amsterdã eu voei pra Londres. E aí foi a primeira vez que eu vim pra Londres. E eu parei no aeroporto do Heathrow. Lá eu mostrei meu passaporte. E aí eu entreguei tudo na mão do cara. Eu tava com uma carta convite da minha amiga que eu ia ficar na casa. E na carta convite falava que eu ia ficar de tal a tal dia e que depois eu ia pra Paris continuar a minha Eurotrip. E aí ele simplesmente me perguntou da onde eu era, eu falei que eu sou brasileira. E aí ele me perguntou da minha família quem era espanhol. E aí eu falei que era meu avô, e aí ele perguntou de onde era. E aí a gente conversou um pouquinho, mas ele me perguntou mais assim, pra bater um papo, ele foi super simpático, não foi estou te espiando, vamos ver se você tá mentindo, não. Foi super tranquilo, eu tava com uma carta convite, né, falando tudo, eu tinha todas as minhas passagens, então foi bem tranquilo, ele fez 3 perguntinhas e falou, aproveita seu dia aqui e tal, seu dia não, aproveita seu passeio aqui e beijo, e foi isso. Depois disso eu voei Londres pra Paris. Em Paris eu cheguei, ele pegou meu passaporte com uma cara de cu, escaneou e foi embora, e passou. É isso. Não fez pergunta, não fez nada, até porque eu não falo francês e eu não sei se eles falam inglês. Então, foi simples. Só que eu não parei em Paris, né? Eu fui pra Bruxelas de trem. Mas em Bruxelas não teve imigração, foi tipo como se eu estivesse indo Santo André, São Paulo. Não teve nada, eu peguei um trem, 2 horinhas eu tava em Bruxelas. E eu não tive nenhuma pergunta nem nada, eu cheguei e fui pro meu hostel, nada. E na hora que eu voltei pra Paris também, de trem, também não teve nada. Então eu acho que esses 2 países têm um acordo aí que todo mundo que tá lá pode circular à vontade. Não sei muito bem como funciona. Não sei se é pelo aquele acordo de Schengen, não sei como pronuncia, mas são alguns países que tem esse acordo que facilitam as fronteiras. E a segunda vez que eu vim pra Inglaterra foi quando eu vim como au pair. Nessa vez eu vim pelo aeroporto de Gatwick. Eu tava com a carta convite da família, com o contrato do au pair. Eu tava com meu passaporte espanhol. E era isso que eu tinha. Mas não me fizeram nenhuma pergunta. Em Gatwick, o aeroporto não tinha gente. Eu só escaneei o passaporte e entrei. Não teve nada.
Foi bem simples, então eu aconselho vir por Gatwick, porque o Heathrow é bem chatinho. E aí, quando eu voltei do au pair, né, pro Brasil, eu parei em Portugal. Em Portugal também não me fizeram nenhuma pergunta, eu só escaneei o passaporte e entrei no país. Nada também, nenhuma pergunta. Mesmo se fizesse em Portugal, né, a gente fala português, então acho que é mais fácil, né? E eu tinha passagem de volta, eu tinha hospedagem também, então ia ser bem tranquilo, mas não me fizeram absolutamente nenhuma pergunta. E agora, a terceira vez que eu venho pra Inglaterra, né, eu vim pro Heathrow de novo, que é basicamente o aeroporto mais importante daqui. Só que dessa vez eu tava morrendo de medo, porque o meu passaporte espanhol estava vencido, eu ia entrar com passaporte brasileiro, eu não tinha passagem de volta, eu não tinha hospedagem num hotel, eu ia ficar na casa de uma amiga, eu não tinha prova que eu ia ter uma escola, eu não tinha nada, eu tava com a cara e com a coragem. E aí eu cheguei e eu peguei a fila de brasileiros, eu não peguei a fila de europeu, né? Até porque eu já contei também que juntou um bonde comigo, né? E aí eu fui ajudando a galera na imigração. Então, pra eu não deixar eles na mão, eu fui pra fila de brasileiro também, né? A fila de brasileiro não, a fila de não europeu, né? Porque todos os outros países vão pra essa fila também. E aí eu cheguei lá no agente, ele era super simpático, super fofinho. Eu entreguei pra ele tudo que eu tinha também. Eu tinha o meu passaporte espanhol, o passaporte brasileiro, minha certidão de nascimento espanhol, porque o meu passaporte estava vencido. E aí ele me perguntou, o que você vai fazer aqui? Aí eu falei, eu pretendo estudar. Aí ele falou, por quanto tempo? Aí eu falei, por uns 3 meses, mas eu não tinha passagem de volta, não tinha nada. E aí, como eu entreguei o passaporte espanhol, ele começou a folhear e começou a ver também. Aí eu falei assim, eu só te entreguei o passaporte porque pra você ver que eu tenho a cidadania, né? Mas ele tá vencido, por isso que eu vim nessa fila. Aí ele falou assim, tudo bem, eu vou ter que te dar entrada como cidadã europeia, porque senão você vai precisar de visto pra estudar aqui. Como você não tem passagem de volta, não tem nada, você ia precisar de visto. Eu não sei como que ele fez isso, eu não sei o que aconteceu, mas ele não carimbou meu passaporte brasileiro como turista. Ele simplesmente me devolveu tudo e falou, tipo, have fun, né, aproveita. E aí nessa eu fui ajudar as outras pessoas que estavam no perrengue, né. Eu pretendo fazer um vídeo dando dicas de como passar pela imigração, e aí durante as dicas eu vou contar como foi que eu ajudei essas pessoas a passar pela imigração. Então, como pra mim sempre foi muito simples e muito fácil, eu vou usar o exemplo delas pra pegar as perguntas que eles fizeram, pros documentos que você precisa levar e comprovar. Então deixa nos comentários se você acha legal esse tipo de vídeo, se você quer saber como foi a imigração das outras pessoas e se você quiser dicas sobre imigração. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, por favor, que me ajuda muito com o engajamento. Deixa nos comentários sugestões, críticas, elogios, tudo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Se esse botãozinho aqui, ó, tiver vermelho, é porque você não tá inscrito, hein? Então se inscreve no canal, não custa nada, me ajuda muito também. E me conta se você já passou por imigração, se você já foi deportado, como foi sua imigração, aonde foi a mais difícil, aonde foi a mais tranquila, quais são suas expectativas, seus medos. Deixa tudo aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo contando mais coisas, respondendo perguntas, enfim. E é isso, um beijo e tchau!